Convido você a fazer uma oração. Gostaria de orar, de agradecer a tudo que Deus tem feito, a tudo que Ele fez e a tudo que Ele fará. Onde você estiver, feche os olhos, agradeça, ore, também de olhos abertos. As pessoas criaram milhares de ritos para uma oração, mas que você possa ter este momento de entrega, de conversar um pouquinho com aquele que se inclina para nos ouvir, nosso Deus, Criador e Redentor. Deus Pai, soberano e Criador de todas as coisas, nós agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade que nós temos de louvar Teu santo nome. Que o Senhor continue guardando as nossas vidas, guiando nossos passos, que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, que possamos agir de acordo com a Tua soberana palavra, que sejamos conduzidos mediante o poder do Teu Santo Espírito a vivermos de maneira que Teu nome seja glorificado. Obrigado por mais uma semana, obrigado por mais um dia, obrigado por termos a oportunidade de falar acerca do Teu nome e de viver pela Tua causa. Nós cremos que o Senhor nos chamaste, que o Senhor nos resgataste, que o Senhor nos manterá firmes, Pai. Nossa confiança está única e exclusivamente no sangue vertido na cruz do madeiro de Cristo Jesus. Obrigado por nos salvar, Pai. Te agradecemos e oramos em nome do Teu Filho, o sacrifício perfeito, Cristo Jesus. É assim que eu oro e te agradeço, Pai. Amém. 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 Vamos para mais um dia meditando na palavra do Senhor. Hoje, dia de meditarmos no dia 4 dos nossos fundamentos da fé, que é baseado exclusivamente no Catecismo de Heidelberg. Observem que essa meditação diária com essas perguntas visa nos fortalecer, visa trazer conhecimento e entendimento acerca da palavra de Deus, compreendendo estes fundamentos que edificam a nossa vida, que direcionam nossos passos, que faz com que a gente possa tomar consciência de quem Deus é, que possamos ser conduzidos, iluminados pelo Espírito, a fazermos tudo com excelência, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos para a pergunta de número 9. A pergunta de número 9 diz assim: Deus é injusto ao exigir em sua lei o que o ser humano não pode cumprir? O que você acha? Deus é injusto? Como que você consegue olhar para essa realidade? O que você acha? Esses momentos de reflexões devem passar pela nossa vida, tá? Nós devemos sempre pensar acerca das coisas de Deus, entendendo que naturalmente seremos iluminados pelo Espírito Santo a sermos conduzidos ao caminho da verdade, desde que estejamos claros no Senhor. Sem o Senhor nós estaremos perdidos, mas aquele que foi vivificado através do Espírito Santo, naturalmente ele se desenvolverá e conhecerá essa palavra. Então nós vemos diariamente os homens colocando a culpa em Deus, falando que Deus exige aquilo que o homem não pode cumprir, porque sempre falam acerca disso, fala assim, Deus fala para o homem não pecar, mas o homem não consegue não pecar. Perfeito, exatamente, o homem não consegue não pecar, porque ele é escravo do pecado. Mas a questão é, por que o homem é escravo do pecado? O homem é escravo do pecado justamente porque ele pecou. E a partir do momento do pecado de um único homem, adentrou este pecado que corrompeu a humanidade inteira. Então nós somos mortos em nossos delitos e pecados, nascemos escravos do pecado. Que você possa compreender isso, que é um alicerce fundamental da fé, que isso desenvolverá também o seu pensamento de maneira gradativa e progressiva para o conhecimento de quem é Deus, para a glória do seu próprio nome e também para o nosso crescimento. Então vamos à resposta. A resposta é: não,
Deus criou o ser humano com capacidade de cumprir sua lei. Mas o ser humano, instigado pelo diabo e por desobediência deliberada, perdeu essa capacidade para si e para todos os seus descendentes. Olha que de maneira muito clara ele já aponta aqui essa verdade. Ele aponta o homem como responsável pelo pecado, apontando justamente para ele como único culpado. Quando você vê, Deus criou o ser humano com plena capacidade para guardar a lei. No entanto, a responsabilidade da queda nunca estará em Deus, mas no homem que cedeu à mentira de Satanás e desobedeceu de maneira voluntária. Então, observe muito essa questão. O homem não perdeu essa capacidade por limitação meramente natural, mas sim por rebelião. Essa rebelião que faz parte da nossa natureza. Observe que você constantemente se rebela contra Deus. Você insistentemente caminha de maneira equivocada, de maneira errada, manifestando que você também, ali no jardim do Éden, teria feito a mesma coisa. E se não é este Santo Espírito habitando em nós, nós jamais conseguiríamos viver de maneira que o nome de Cristo fosse glorificado. De qualquer forma, então Deus não é injusto ao continuar exigindo essa obediência, e a lei continua sendo santa e boa. O problema sempre estará no nosso coração, jamais nessa lei perfeita. Prestem muita atenção acerca disso, tá? Então, essa foi a pergunta de número 9. A pergunta de número 10 diz assim: Deus deixa sem castigo essa desobediência e rebeldia? E aí, o que você acha? Deus deixa sem castigo? A resposta: não deixa, porque ele se ira terrivelmente tanto contra os pecados em que nascemos, como contra os que cometemos, e quer castigá-los por justo julgamento, agora nessa vida e na futura. Ele mesmo declarou: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-los. Ou seja, não tem como falar que Deus deixa impune essa desobediência. Nós vemos que Deus não é um juiz indiferente. Ele é paciente, mas jamais podemos chamá-lo de negligente. Imagina se ele nos fulminasse a cada maldade que nós fazemos. Imagine se a cada segundo que nós cometemos algo contra a sua santa majestade, nós fôssemos punidos. O mundo inteiro já teria sido destruído. No entanto, mediante a sua livre vontade, ele escolheu salvar um povo para si. Que vocês possam entender que esse pecado enraizado em nós, ele provoca uma ira de Deus, uma ira que é justa, a justa ira de Deus, do qual ele é o único que tem capacidade de ter uma ira que se torna justa. Nossas iras são frutos completamente corrompidos, vindo de uma natureza corrompida, o que não acontece em Deus. Se você ler por toda a Escritura, você vai ver que em todo o tempo ela afirma que Deus odeia o pecado e julga sempre com retidão, de maneira que vai apontar para a raiz do problema, que é o homem pecador. Essa punição não é apenas terrena, mas eterna. Você não está aqui simplesmente padecendo no seu corpo, nas suas faculdades mentais, mas eternamente. Entender esses conceitos te fará, creio que, começar a pensar de uma maneira mais condizente com o que a palavra diz. O juízo de Deus sempre vai ser parte essencial deste caráter dele, divino e santo. Ignorar isso é criar um Deus falso, um ídolo que serve meramente como objeto de nossa conveniência. Observe se você tem feito isso. A punição do pecado aponta para a necessidade urgente de redenção. Sempre
sempre a punição do pecado irá ocorrer. Não imagine que nossos pecados são meramente pecados que são ignorados por Deus. Jamais Deus ignorará o pecado, pois Ele é um juiz santo que manifesta a sua ira, mas graças ao bom Deus, Ele continua manifestando a sua misericórdia. Vamos à pergunta de número 11. Mas Deus não é também misericordioso? A resposta é bem clara e objetiva. Diz assim: Deus, na verdade, é misericordioso, mas também é justo. Por isso, a justiça exige que o pecado cometido contra sua suprema majestade seja castigado também com a pena máxima, quer dizer, com o castigo eterno, em corpo e alma. Dessa forma, Deus pune de maneira justa o homem. Imagine que todos os pecados ofendem a majestade de Deus, um homem desobediente. Nós vemos de maneira clara na nossa sociedade acontecer coisas parecidas, tá? As leis, elas são punidas, o infrator é punido de acordo com as leis que ele de certa forma, ele vai contra essas leis, né? Que ele infringe. Por exemplo, se você agredir uma pessoa da sua idade, você estiver ali discutindo com uma pessoa da sua idade, você agrediu, você vai ter uma pena de determinada forma. Agora, se você agredir uma pessoa idosa, você vai ter outra pena. Se você agredir uma criança, vai ter outra pena. Se você agredir uma mulher, vai ter outra pena. E naturalmente nós conseguimos ver que quanto mais vulnerável essa pessoa seja, você vai verificar que o pecado é cada vez maior. Você vai verificar, por exemplo, se você cometeu um crime contra uma pessoa pública, por exemplo. Você vai pegar e agredir o presidente. Sua punição será completamente distinta. Então observe que toda lei visa resguardar um objeto. Essa lei divina visa resguardar unicamente, exclusivamente Deus, de maneira a Deus sendo santo. E qualquer mínimo de infração diante daquele que nos criou se torna passível do máximo de punição. Então aí a punição sempre será essa, a morte eterna. Mas imagine que Deus é completamente misericordioso. Então ele age com a sua misericórdia e não apenas com a sua justiça. Se ele agisse apenas com a sua justiça, todos nós estaríamos completamente exterminados. Que nós possamos ter plena consciência de que ele não fez aquilo que ele deveria ter feito. Ele nos entregou a sua misericórdia. Então que agora a gente possa viver debaixo dessa graça, entendendo este favor imerecido. Que nossa vida possa manifestar este amor derramado sobre nós. Espero que essas perguntas auxiliem vocês nesse desenvolvimento e pediria que vocês compartilhassem com o máximo de pessoas este estudo que nós estamos fazendo acerca dessas perguntas que são instrutivas. Lembre-se que essa pergunta, ela visou sempre instruir um povo. Ela instruiu o povo protestante ao conhecimento da verdade, de maneira que tudo aquilo que tinha corrompido passasse por um filtro e fosse formado em palavras, de maneira que eles pudessem ser instruídos ao caminho da verdade. O livre acesso às Sagradas Escrituras, atualmente, deu uma falsa impressão de livre interpretação. Nós não somos livres para interpretarmos a Bíblia conforme nós queremos. A Bíblia fala o que fala e nós temos que entender conforme a Bíblia diz. As pessoas olham de maneira subjetiva, contudo ela é completamente objetiva. Esses termos aqui, essas palavras, essas perguntas visam trazer essa unidade que sempre foi preservada diante da fé protestante. Então que vocês possam conhecer cada dia mais. Hoje nós vamos meditar também nos nossos 4 capítulos diários, do capítulo 4 ao capítulo 7. Espero que você tenha lido ontem, enxergado todas essas nuances, essas guerras
e mergulhado e meditado e visto os padrões de Deus que estão esculpidos nas Sagradas Escrituras. Assim como no livro de 1 Reis nós tivemos a atuação de Elias, agora nós vemos a atuação de Eliseu. Eliseu, nós vamos ver nesse capítulo 4, ajudando essa mulher sunamita, manifestando o agir sobrenatural de Deus. Essa mulher que tem um filho, que depois você vê esse filho falecer e veio depois ser trazido à vida por intermédio de Eliseu. Neste capítulo, ele vai tratar justamente do verso 8 até o verso 36, ele vai trazer todas esses apontamentos, essa história. Leia com muita atenção, essa história é muito conhecida, que vocês possam ler e meditar em tudo aquilo que aconteceu, enxergando este favor que foi derramado sobre Eliseu para atuar dessa forma, mas acima de tudo, ver que Deus também se preocupa com seu povo e age de maneira sobrenatural. Lembre-se, esse daqui não era o padrão, não eram todos que morriam e eram ressuscitados. Aqui estava justamente Deus trazendo a palavra autoritativa, validando aquilo que ele estava dizendo por intermédio daquele profeta, que se tornou um dos que ficaram marcados na história. E justamente está registrado aqui o poder de Deus manifesto por intermédio da vida dele. Teve mais milagres ainda do verso 38 ao 44, que são bem semelhantes à multiplicação de pães. Vocês vão verificar que no período de fome também aconteceu de Eliseu multiplicar o alimento. Muito interessante esses apontamentos, tá? Porque nós vemos hoje essas pessoas arrogarem a si serem profetas. Nós não vemos eles ressuscitarem mortos, nós não vemos eles multiplicarem pães, nós não vemos eles pedirem para cair fogo do céu e cair, para que ursos manifestem o poder de Deus sobre eles. Então é completamente distinto. Não tentem associar esses profetas com os profetas que hoje as pessoas dizem ser e chamam eles de profeta. No capítulo 5, nós temos a cura do comandante do exército sírio, Naamã. É muito bela essa história, meditem nessa história. Talvez você já conheça, você já tenha ouvido falar que ela é bem comum. Sempre você vai ouvir ministrações fazendo alusões a ela. Tamanho é a representatividade disso que ocorreu. Imagina que Naamã tinha o corpo coberto com lepra. Mesmo sendo respeitado na Síria, ele estava com seu corpo completamente debilitado e tomado por essa doença, do qual retirava ele do convívio. Lembre-se que no tempo de Cristo vocês viam os leprosos terem que gritar que possuíam determinada doença. Olha que interessante, um homem que era comandante do exército era tomado por isso, e ele fazia o quê? Ele utilizava vestes reais de maneira que não apareciam essas suas marcas. Da mesma forma que hoje talvez nós nos escondamos atrás de determinadas roupas de grifes, roupas caras, que escondem a nossa lepra, que somente Deus pode nos purificar. Essa história já manifesta também o atuar de uma serva de Deus, manifestando e falando acerca da palavra, da esperança de cura que existia em Israel, do qual Naamã depois é direcionado, indo até lá, ele duvida e depois ele concorda em fazer aquilo que foi estabelecido pelo profeta, e ele acaba sendo agraciado por Deus, de maneira que ele se torna um devoto, ele começa a crer, ele inclusive já pede perdão por ter que entrar em outros lugares
e às vezes verem pessoas se curvarem diante de outros deuses, do qual ele já não mais cria. Então leia com muita atenção. E aqui você vai ver também, neste capítulo, a ganância do servo de Eliseu, Geazi. Imagina que ele foi para lá, viajando com 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro. Naamã foi pedir esse favor, e ele foi completamente tomado de riquezas para aquela sua época. De forma que o homem de Deus jamais se curvou diante das riquezas. Ele fazia o que fazia meramente e exclusivamente pelo poder de Deus. Ele não cobrava pelo que fazia. Contudo, os auxiliares sempre buscavam ter um ganho. De certa forma, Geazi fez exatamente como é feito hoje. Hoje, as pessoas colocam preço naquilo que eles fazem, e eles tentam tirar proveito daquilo que Deus derramou sobre eles. No entanto, você vai verificar que não deu muito certo, que acabou que ele foi punido por Deus, e todos os seus descendentes foram punidos com lepra. Instantaneamente, né, o corpo dele é coberto por lepra, e sua pele fica branca como neve. Hoje nós não vemos isso, tá? Você não vê pessoas aí dizerem serem profetas ou auxiliares de profeta quando cometem equívocos não, na verdade erros, sob o nome de Deus, serem punidos. Mas a punição eterna há de vir. Então, que a gente possa descansar. Nós não conseguiremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas nós cremos que Deus, de maneira sobrenatural, age e punirá eternamente todos aqueles que andam em rebeldia e rebelião, que se negam a ouvir a voz de Deus. Aqui, neste capítulo de número 6, que nós vamos ver outro fato que nós não vemos hoje em dia. As pessoas que arrogam serem detentores de poderes sobrenaturais, eles não fazem o que esses profetas faziam. Eles não curam leprosos, eles tampouco multiplicam pães, fazem com que mortos se ressuscitem, e muito menos fazem com que um ferro flutue diante de uma água. Vocês vão verificar que o ferro do machado de um dos membros do grupo de profetas ali tinha caído. Eles estavam montando um acampamento onde eles se reuniam ali. Eles estavam tirando, derrubando árvores, e quando um deles cortava um tronco, essa parte do ferro cai. Aí ele começa a gritar simplesmente. Eliseu age de maneira sobrenatural, fazendo que esse ferro flutuasse. Você já viu uma pessoa fazer isso? Você não viu, você não vai ver. Justamente porque isso era uma característica única e exclusivamente destes homens que foram capacitados por Deus. Deus pode fazer? Claro que Deus pode. As pessoas sempre entram dentro disso, mas vocês não vão ver isso. Esses milagres eram autoritativos, trazendo cada vez mais autoridade para aquilo que aqueles homens estavam fazendo, e tinham justamente um propósito, seja ele estar aqui registrado para toda a eternidade. Prestem muita atenção quanto a isso. A partir do verso 8, vocês vão verificar mais uma vez Eliseu atuando de maneira, sendo consultado para verificar acerca das guerras, porque sendo eles os oráculos de Deus, eles tinham capacidade de falar aquilo que iria de fato acontecer. Olha o que diz no verso 8. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato o homem de Deus advertiu o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre meus planos? Imagina que ele tinha tamanha precisão, de forma que as pessoas achavam que ele estava sendo vigiado
ou até mesmo havia um informante ali no meio, quando na verdade era Deus fazendo com que os seus planos fossem feitos. Acontece outra coisa sobrenatural que vocês lendo ali, vocês vão verificar. Então, observe que aqueles homens ficaram cegos temporariamente. Como isso faz? Somente Deus poderá nos explicar no dia da eternidade, mas nós vemos que os planos dele eram justamente fazer com que a sua vontade fosse feita. A história não é uma história aleatória. A história não é guiada meramente pelo bem-querer de homens, mas sim pelo plano superior e supremo de Deus, de maneira que agora são guiados por uma palavra e por este Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Em breve nós estaremos na eternidade. Num piscar de olhos, na verdade. Nós olhamos este tempo como um tempo longo, duradouro, mas ele não passará de como se fosse um estralar de dedos. Em breve, todos nós estaremos ao lado do nosso Senhor. Continua o capítulo 6. Vocês vão verificar. Olha o que diz aqui, a partir do verso 24. Algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o exército e cercou Samaria. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumenta era vendida por 960 gramas de prata e 1/3 de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Ó meu senhor, o rei, por favor, ajude-me." O que estava acontecendo aqui? Você vai verificar que sempre que ocorria guerras, ocorria um cerco na cidade, de maneira que eles não poderiam buscar outros recursos, eles teriam que viver com tudo aquilo que era oriundo e proveniente de dentro das suas fortalezas. Eles esperavam o tempo que era necessário. Aqui ele estava manifestando que todo esse tempo que estavam ali, as coisas começavam a ficar escassas. Então lembra a lei da procura e da oferta. Quanto mais escasso é uma coisa, mais alto é o preço. Isso é natural, tá vendo o que acontecia desde os tempos antigos. Então não há nada novo. Você vai verificar nessa história o que ocorre de maneira gritante. Imagina que o povo de Deus estava ali passando por necessidades e o problema que eles tinham, que o rei tinha que solucionar, eram problemas completamente absurdos. Imagina que aquelas pessoas estavam comendo o próprio filho. Vocês vão ler ali a partir do verso 28. Ou melhor, vamos ler tudo que vocês vão conseguir entender e depois releiam, tá? Olha o que diz o verso 26. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Ó meu senhor, o rei, por favor, ajude-me." Ele respondeu: "Se o senhor não a ajudar, o que poderei fazer? Não tenho alimento na eira, nem vinho na prensa de uvas." Mas depois o rei perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho. Hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos meu filho e comemos. No dia seguinte, eu disse a ela: mate seu filho para que o comamos. Mas ela o havia escondido." Meu Deus, imagina essa situação, esse caos que estava ali instaurado. Que nós possamos agradecer ao Senhor a toda manhã pelo que nós temos vivido. Claro que nós temos problemas proporcionais às nossas vidas, mas é inimaginável você ter que comer o seu próprio filho. Então, observe como nós somos agraciados, que você possa agradecer ao Senhor pela misericórdia, agradecer por tudo que Ele tem feito.
Observe então com muita atenção tudo o que aconteceu. Vocês vão verificar depois no capítulo 7 o desenrolar dessa história através de leprosos que eram excluídos, mas no final das contas eles foram os primeiros a ver o milagre que o Senhor tinha feito no meio deles, de maneira que o exército que o cercavam já não mais estavam naquele lugar, por intermédio justamente da ação de Deus. Olha o que diz no verso 6. Pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra e o galope de cavalos e os sons de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem. Por isso fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Então, você vai ler essa história e ver Deus agindo de maneira sobrenatural, sabendo que Ele é Deus, que Ele interfere nos nossos aspectos físicos e metafísicos, de forma que o nome dele seja glorificado. Espero que vocês estejam acompanhando de maneira contínua, lendo esses 4 capítulos. Isso será feito para a honra e glória de Deus e para o seu crescimento. Então leia, medite na palavra, que você não seja negligente quanto às coisas do Senhor. Nós negligenciamos em milhares de coisas da nossa vida. Nosso corpo tem se deteriorado porque nós não cuidamos dele como deveríamos. Nossa alimentação é feita de maneira completamente irresponsável, sabendo que nosso alimento deveria ser nosso remédio. No entanto, ele tem nos acometido de doenças. Nós sabemos que constantemente gastamos nosso tempo de maneira inútil. Então que vocês possam ser despertos a observarem a palavra de Deus, a meditarem dia e noite nessa palavra, para que amadureçam, para que cresçam e para que possam também pregar o Evangelho que reflete na sua vida. Claro, não adianta simplesmente levarmos uma mensagem de salvação e manifestarmos uma vida completamente depravada, uma vida completamente corrompida e morta. Que a sua vida possa glorificar o nome de Deus, que Deus te abençoe, guie seus passos, que você continue dia após dia aqui meditando nessas palavras. Quem puder aí depois, que já tem o contato da Mari, que vê ela acompanhando, mandem também mensagens a ela. Ela tem passado por momentos difíceis psicologicamente, e todo o apoio, creio que se faz necessário, de maneira que ela possa enxergar o cuidado de Deus sobre a sua vida. Que vocês apenas manifestem a falta dela aqui nas lives da manhã. Todos nós sabemos o quanto ela é disciplinada, mas por vezes algumas coisas saem dos nossos planos. Mas Deus, de maneira sobrenatural, age. Então que vocês também possam fazer isso. Que o nome de Deus seja glorificado. Lembrando que hoje, às 9h30, daqui a pouco, 9h30 da manhã, nós iniciaremos o café da manhã e 10 horas iniciaremos o culto. Claro que o culto é nossa vida, nós estaremos ali prestando um culto a Deus, nos reunindo conforme Ele nos orienta. Algumas pessoas têm relativizado esse encontro de forma que eles não mais se reúnem com seus irmãos. E nós estamos ali justamente para proclamar o Evangelho e sermos instruídos pelo poder que há no nome de Cristo Jesus, através do seu Divino Espírito Santo. Beleza? Tamo junto. Compartilhe com o máximo de pessoas essa live, comentem. Até amanhã, para a honra e glória do Senhor, ou até mais tarde, para aqueles que estaremos lá presentes, cultuando ao Senhor. Rua Breja Alegre 138, fica no Brooklyn, é de fácil acesso, perto da Avenida Bandeirantes. É uma paralela da Avenida Bandeirantes. Na verdade, temos 2 entradas, só que somente a de trás que fica aberto para ingressar. Então, esteja conosco, que você seja edificado, que seu dia seja abençoado. Tamo junto. Fui!